Oi, gente, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, nossa primeira videoaula em Direito Tributário no curso ADM e nós vamos fazer então os apontamentos mais técnicos aí de uma aula expositiva, né? E posteriormente na nossa live a gente vai aprofundar um pouquinho essa discussão, a gente vai trazer alguns exemplos, algumas atividades aí para fixação desse conteúdo todo. Tá, então hoje, agora nós vamos abordar o princípio da anterioridade tributária e na sequência já no tópico 7 a gente vai abordar o princípio da irretroatividade. Já abordamos os princípios da legalidade, o princípio da isonomia e aí na sequência tem mais ainda 4 princípios constitucionais para a gente concluir essa parte principiológica do direito tributário, né? Das limitações ao poder de tributar segundo a Constituição Federal. Quanto ao princípio da anterioridade tributária, nós temos que nos ater a duas situações. A primeira é a chamada anterioridade anual e a segunda, a anterioridade nonagesimal. Basicamente, o que isso significa? Então, a gente vai imediatamente se reportar ao artigo 150 da Constituição Federal e aí fica mais fácil a compreensão. Então, veja só. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos. A linha B e C. A linha B fala, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, esse é o princípio da anterioridade anual, no mesmo exercício. Portanto, não importa se foi no dia 1º de janeiro, se foi no dia 31 de dezembro, ela não pode entrar em vigor no mesmo exercício financeiro, tá? Portanto, é o princípio da anterioridade anual. E a linha C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Por que isso? Antes de decorridos 90 dias. Aí já não é se é no dia 1º de janeiro ou no dia 31 de dezembro. Aqui já estou falando do princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, se foi, por exemplo, no dia 1º de dezembro até o dia 31, então são 30 dias. No entanto, o princípio da anterioridade nonagesimal estabelece justamente que não pode ser antes de 30 dias. Portanto, se a gente for calcular 90 dias, vai ser lá dezembro, janeiro, fevereiro, em tese no dia 1º de março, né? Contando 90 dias exatos, talvez não dá exatamente dia 1º de março, mas a grosso modo fica fácil a explicação. Significa dizer, se ela só pode entrar em vigor no dia 1º de março, significa que automaticamente é no próximo exercício. Agora, se a lei foi criada no dia 1º de julho, por exemplo, entraria em vigor no dia 1º de outubro. Só que dia 1º de outubro está dentro do mesmo exercício, ou seja, estaria respeitando a anterioridade nonagesimal, no entanto, não estaria respeitando a anterioridade anual, porque não pode instituir ou aumentar tributo no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, certo? Basicamente é isso. No entanto, essa vedação, segundo o parágrafo 1º, estabelece que a vedação do inciso 3, ou seja, a cobrança de tributos, a linha B, isso significa a anterioridade anual, portanto, no mesmo exercício, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e 154.2. A vedação do inciso 3, a linha C, portanto, a anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2, 3 e 5 e 154.2, nem a fixação de base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155.3 e 156.1. O que significa dizer que, nesses casos,
o princípio da anterioridade não se aplica, seja na questão anual, seja na questão nonagesimal. Resta a gente saber agora quais são esses tributos que são excepcionados da linha B e da linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal. Então vejam só, falando do artigo 148, inciso 1, portanto, não se aplica para os empréstimos compulsórios. Se a gente voltar na redação do parágrafo 1º, a gente vê que o 148.1 não cabe nem na questão da linha B, nem na questão da linha C, ou seja, não se aplica o princípio da anterioridade para os empréstimos compulsórios. Imposto sobre importação, da mesma forma. Imposto sobre exportação, também. Impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro. Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Impostos sobre produtos industrializados. Se a gente for analisar com bastante atenção os incisos de que trata a linha B e a linha C, a gente pode observar, olha só, artigo 153, incisos 1, 2 e 4, a linha B no mesmo exercício financeiro, ou seja, 153, 1, 2 e 4 não se aplica. 1, 2, 4 e 5, né? Que o 5 é IOF. Então, nesse caso, não se aplica o princípio da anterioridade anual. E, em artigo 153, 1, 2, 3 e 5, aí eu não estou falando do IPI, mas 1, 2, 3 e 5, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal. Se a gente for analisar a grosso modo, já falamos sobre isso quando falamos sobre a extrafiscalidade ou a parafiscalidade e o princípio da isonomia, enfim, o princípio da legalidade, mas principalmente aquela parte que fala das receitas tributárias, né? Se a gente for analisar a natureza desses tributos, imposto sobre importação, sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados e também o imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro, que é a gente entende como operações sobre movimentações financeiras, o IOF, né, operações financeiras. Qual é a característica principal desses tributos? Né? Já discutimos isso em sala de aula e certamente vocês saberiam responder. Portanto, são tributos regulatórios. Quando eu falo regulatórios, significa basicamente dizer o governo não tem como engessar, né, essas decisões, principalmente de cunho econômico, respeitando o princípio da anterioridade, seja ela anual, seja ela nonagesimal. Por quê? Porque se eu preciso imediatamente aumentar o imposto de importação, por exemplo, né, aumentando o imposto de importação, automaticamente eu estou reduzindo a minha carga de importação. Portanto, eu estou fazendo o quê? Fomentando a indústria interna, incentivando a exportação. Né? Vamos imaginar então o contrário. Se eu estiver aumentando o meu imposto sobre produtos industrializados, eu estou incentivando a importação. Isso basicamente significa regular o mercado através de ações econômicas, mas obviamente refletindo no campo tributário. Né? Então, o que acontece? Como se trata de impostos regulatórios, cuja a vigência, cuja aplicação tem que ser no exato momento em que a decisão é tomada, é óbvio que esses impostos não se sujeitam ao princípio da anterioridade, seja ela anual ou nonagesimal. Outros tributos que também não se aplica o princípio da anterioridade. Impostos de guerra, né, que está no inciso 154.2, e também a parte final do parágrafo 1º do artigo 150 ali trata da fixação de base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155.3 e 156.1. Ou seja, não é a criação desse tributo porque eles já existem, mas sim que diz respeito à base de cálculo deles. E aí eu estou tratando do 155.3, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, ou IPVA. E o 156.1, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou IPTU.
Nesses casos, portanto, não se aplica o princípio da anterioridade. Claro, né, falando desses dois, o IPTU e o IPVA, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual se aplica, tá? No entanto, se eu estabelecer esse tributo no dia 15 de dezembro, vamos imaginar o aumento dessa base de cálculo, automaticamente ele está valendo para o exercício posterior, né? Por quê? Porque eu não tenho que aguardar 90 dias. Agora, os demais não se aplica nem o princípio da anterioridade anual e nem o nonagesimal, certo? Outra situação interessante que vale a pena comentar aqui diz respeito às contribuições sociais da Seguridade, né? A Seguridade Social. Então, o artigo 195 trata assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b da Constituição Federal. Certo, gente? Importante também o nosso último item aqui da aula. Vocês têm a aula estruturada com vocês aí, é importante que vocês imprimam ou que vocês abram no notebook de vocês, no computador de vocês, para que vocês possam acompanhar, fazer anotações, enfim, aprofundar esse estudo. É aquela velha discussão a respeito da lei e da medida provisória, né? O STF ele já estabeleceu a possibilidade da reapresentação de uma matéria, né, objeto de medida provisória, mas que tenha sido ou não rejeitada pelo Congresso. Esse é o X da questão. Então veja só, vocês têm ali no material de vocês, se vocês quiserem depois ler novamente isso ou assistir novamente a videoaula para a gente discutir no nosso chat, na nossa live, o artigo 67 da Constituição Federal trata justamente do postulado da irrepetibilidade dos projetos, ou seja, se uma vez o Congresso rejeitou um projeto de lei, por que na mesma sessão, no mesmo exercício, ele vai rediscutir essa matéria? Ela já foi amplamente discutida e foi rejeitada. O problema é justamente esse poder, essa possibilidade que tem o Executivo Federal de apresentar uma medida provisória. E a medida provisória ela entra em vigor já na data da sua publicação, né? A situação ela será ou não infirmada pelo Congresso Nacional, será rejeitada ou não pelo Congresso Nacional. Se for, obviamente, restabelece o status quo, os efeitos são ex tunc, como eu já havia explicado para vocês em sala, mas se ela for confirmada, vira lei e automaticamente é como se tivesse validade desde o momento em que ela foi editada. A situação da irrepetibilidade, que é uma previsão constitucional, basicamente significa o quê? Veja só, o princípio, a norma inscrita no artigo 67, que consagra esse postulado, não impede que o presidente da República submeta à apreciação do Congresso, né, reunido obviamente em convocação extraordinária, projeto de lei versando sobre a mesma matéria que constitui o objeto da medida provisória, rejeitada pelo Parlamento. Então, basicamente, o presidente da República pode provocar o Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, para um projeto de lei. Por que ele pode fazer isso? Porque a medida provisória, como ela é editada e ela é apresentada e discutida em caráter de urgência, ela entende-se que ela não é amplamente discutida, amplamente debatida. Então, se eventualmente essa medida provisória é rejeitada, nada impede que na sessão seguinte o presidente da República proponha essa rediscussão, mas não através de nova medida provisória, sim através de um projeto de lei. Porque o projeto de lei, obviamente, tem um curso de aprovação muito maior e, por conta disso, ele se permite, então, a rediscussão da matéria. O que não pode é o contrário. O presidente da República editar uma medida provisória ou pedir a sua aprovação
por conta de um projeto de lei que foi rejeitado. Aí não, justamente porque eu expliquei antes. O projeto de lei ele é muito mais debatido, amplamente debatido e discutido, o que não acontece com a medida provisória. Então, é como se não tivesse justificativa. Por que eu vou apresentar agora uma medida provisória que não é tão discutida, que verse sobre um assunto cujo projeto de lei já foi rejeitado? Então, isso, obviamente, não é possível. Então, a grosso modo, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal significa dizer que não se pode instituir ou aumentar tributos no mesmo exercício em que essa lei foi criada e nem nos próximos 90 dias após a edição dela, a publicação dela. É óbvio que tem exceções e as exceções nós já discutimos aqui, os impostos regulatórios, impostos de guerra, empréstimos compulsórios, o IPVA e o IPTU, certo? Na nossa live eu vou trazer algumas atividades para a gente compreender um pouquinho melhor isso, saber se determinado tributo se aplica ou não se aplica naquele exercício, quando que ele se torna vigente e assim por diante, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão a respeito desse assunto. E não perca a próxima videoaula que vai falar sobre o princípio da irretroatividade. Ok, gente? Até lá. Tchau, tchau.